11 lições sobre a virtude. Comentário ao segundo livro da Ética de Aristóteles, por Santo Tomás de Aquino. Tradução e apresentação de Tiago Tondinelli. Editora Eclésia. Canal Le Conde. Lição 8ª. Consideração dos extremos como vícios. Os elementos vituperáveis e as paixões, o duplo afastamento entre a razão e a paixão, a liberalidade e a magnificência. Após o filósofo ter mostrado a virtude considerada em sentido geral, ele manifesta a definição especial das virtudes singulares nesta lição. A virtude singular é concebida segundo 2 pontos. No primeiro, Aristóteles nos mostra a necessidade da virtude singular. No segundo, corrobora a sua afirmação anterior. É preciso não somente expormos o que é a virtude em sentido universal, mas também adaptarmos tal definição aos elementos singulares. Aristóteles prova tal afirmativa com seus discursos sobre as operações da virtude. Para ele, os universais seriam elementos vazios, enquanto que os particulares, mais concretos e verdadeiros. Tudo isso é provado pelas razões filosóficas, pois é oportuno que os discursos universais tratem de operações relacionadas aos particulares. Se proferirmos considerações somente sobre as operações dos universais, alcançaremos apenas resultados vazios, pois não há nelas um fim próprio, correspondendo à direção das operações particulares. É impossível tomarmos as definições particulares das ações universais, porque não encontramos nelas as considerações presentes nos particulares, devido à variedade da matéria, como acima fora dito. Neste sentido, as considerações particulares são mais eficazes que as universais, dirigindo as operações mais verdadeiras possíveis, pois são concebidas em conformidade com as considerações universais. Assim, o que foi concebido como virtude do ponto de vista dos universais pode ser aceito como descrição válida se concretizado nas virtudes singulares. Em seguida, Aristóteles executa o seu intento, mostrando com exemplos singulares que o justo meio é bom e louvável, enquanto seu extremo oposto é mau e vituperável. Ele comprova esta afirmativa estudando os elementos vituperáveis e também as paixões. Os elementos vituperáveis só são entendidos se os analisarmos pelas virtudes. Assim, haveria 2 espécies de virtudes válidas para a análise deles. A primeira espécie de virtude é aquela em sentido geral, e que só pode ser compreendida por meio de 4 perspectivas. Pela primeira, percebemos que a raiz da virtude consiste na própria correção da razão, pela qual é necessário as paixões e as suas ações serem dirigidas pela razão. Todavia, as ações são mais dirigíveis do que as paixões e, enquanto existirem por si, não possuem uma resistência em sentido racional, como, por exemplo, ocorre com o contrato de compra e venda. Neste contrato, para sua finalidade ser alcançada, é preciso a imposição racional de uma lei reta e equânime, isto é, a razão estabelece, no mínimo, uma igualdade na retidão. As paixões, por sua vez, dependem de uma inclinação, que pode até se opor e resistir à razão. Quando tal situação ocorrer, prevalecerá uma dupla repugnância, um duplo afastamento entre a razão e a paixão. Quais são os 2 membros deste afastamento entre a razão e a paixão? O primeiro membro refere-se à característica da razão, cujos conceitos se formam quando partimos de um elemento e vamos para outro. Também esta regra vale para as paixões relacionadas à busca do apetite, pois elas movimentam-se para a satisfação dele. A concupiscência, a esperança, a ira e outras paixões desta espécie tratam de movimentos direcionados respectivamente ao objeto de prazer, de esperança e de ódio que eventualmente sentimos. Por isso é necessário que a razão estabeleça a retidão nelas, reprimindo-as e freando-as continuamente.
percebemos neste membro o aspecto repressivo da razão. O segundo membro que afasta a razão da paixão é acerca da disposição desta última, ocorrendo em um sentido oposto ao membro anterior. Este membro realiza-se quando a paixão dirige as ações, afastando o homem do princípio racional, como por exemplo nas paixões da fuga do apetite, o temor, o ódio e outros similares. Nestas paixões, a razão deve estabelecer a retidão, não reprimindo, como no primeiro membro, mas agindo, firmando o ânimo do homem para permanecer conforme a razão. A análise desses dois membros nos faz perceber as virtudes que têm de ser nomeadas como principais: a prudência, a justiça, a coragem e a temperança. A prudência é a própria retidão racional. A justiça constitui a verdadeira igualdade nas nossas ações. A coragem é a firmeza do ânimo, a nossa persistência voluntária. E a temperança é o freio ou repressão das paixões indevidas. Alguns estudiosos observam estas virtudes e as concebem apenas em sentido geral. Eles acreditam que todo conhecimento da verdade se referiria à prudência, toda igualdade das ações, à justiça, toda firmeza do ânimo, à coragem e todo freio ou repressão, à temperança. Não são poucos os comentários dos que pensam assim. Cícero, Sêneca e os estoicos defendiam esta posição. Entretanto, há um problema neste modo de conceituar as virtudes, porque ao defini-las como principais, ampliando o seu conceito, acabavam por reduzir a elas todas as outras virtudes. Este modo de distinção não nos parece conveniente. Primeiro, porque as 4 virtudes acima ditas existiriam de tal forma que, sem elas, nenhuma outra espécie de virtude poderia aparecer. Nesse caso, não seria possível haver uma diversificação das espécies de virtude. Segundo, porque estas espécies de virtudes e de vícios não são tomadas pelo ponto de vista racional, mas apenas do objeto das paixões, como acima fora mostrado. Aristóteles não cai neste erro dos estoicos e propõe um modo mais conveniente, considerando as virtudes em conformidade com os objetos e com as matérias das quais tratam. Ele evita justificar o nome de principais por possuírem objetos gerais, dizendo que essa denominação depende da matéria específica de cada uma delas. Segundo Aristóteles, a prudência não é a virtude referente a todo conhecimento verdadeiro, mas especificamente é a possuidora dos atos racionais de ordenação como seu objeto principal. A justiça também não se refere a toda ação equânime, mas somente aos atos que geram reflexos nas outras pessoas, porque nessa espécie de ato é melhor que haja a constituição da igualdade. A coragem não se refere a todos os atos que envolvem a firmeza, mas somente àqueles em que há o enfrentamento de perigosos temores mortais. A temperança não é qualquer freio voluntário, mas somente o freio que combate a influência da concupiscência prazerosa. Por esta concepção aristotélica, é possível a existência de outras virtudes direcionadas para objetos secundários e que, por isso, podem ser reduzidas às precedentes, não como a espécie em vista do gênero, mas como virtudes secundárias, autônomas e com definição própria, que apenas seguem as principais. A justiça e a prudência são virtudes estudadas no 5º e 6º livros da Ética, não sendo objetos desta lição, mas, nos tópicos seguintes, Aristóteles continua esclarecendo-nos acerca de outras virtudes principais, a temperança e a coragem. Além delas, ele trata de outras secundárias, seguidoras destas últimas por seu objeto e paixões. Todas as paixões da alma possuem um objeto pertencente à nossa vida corpórea, aos bens exteriores ou aos nossos atos.
As virtudes existem em conformidade com o objeto de cada paixão em particular, de modo que só podemos compreendê-las considerando seu objeto próprio. Por isso, o Stagirita primeiro menciona as virtudes secundárias relacionadas às paixões e cujos respectivos objetos pertencem à vida corpórea. Depois, trata das virtudes referentes aos bens exteriores, como a troca de dinheiro por coisas. Por fim, estuda as virtudes cujo objeto refere-se aos nossos atos. Em relação ao primeiro ponto, as virtudes secundárias relacionadas às paixões e cujos respectivos objetos pertencem à vida corpórea, ele divide o seu conceito em 2 pontos. Trata primeiro da coragem diante dos perigos que ameaçam a vida e depois da temperança perante situações úteis para o resguardo dela. Na análise da temperança, Aristóteles estuda os alimentos e as relações sexuais, pois enquanto aqueles conservam a nossa saúde, estas conservam a nossa espécie. Passemos ao estudo da coragem. Aristóteles diz que a coragem é o justo meio entre os temores e as audácias relacionado a situações que ameaçam nossa vida. Os atos que excedem a virtude da coragem, sendo excessivamente audaciosos e não limitados pelo devido temor, não possuem um nome certo, pois não são tão comuns. De fato, atos raros são inominados e os homens comumente não lhes dão muita atenção. Mas esta regra não vale para a coragem, pois quem age audaciosamente, excedendo o bom senso da coragem, é nomeado precipitado, não se confundindo com o covarde, porque, enquanto este não tem qualquer vontade de agir, aquele, pelo contrário, age sem qualquer freio, não tendo intimidação alguma. É intímidos. Pessoas desta espécie são reconhecidas por sua total falta de temor e são acometidas pelo vício da precipitação. Já o covarde fica aquém da coragem, evitando os desafios e adquirindo a qualificação de tímidos. Seguindo o que propôs no início da lição, o Stagirita passa a analisar a temperança. A temperança possui uma peculiaridade. Ela é a virtude que introduz a sua própria definição. Ademais, corresponde ao justo meio, não de todos os prazeres e sofrimentos, mas apenas dos relacionados à comida e ao intercurso sexual, tratando menos dos vícios do que dos prazeres. O vício da temperança é a plena ausência de deleites, e o excesso é a intemperança. No entanto, a falta de prazeres não é um vício que muito preocupa as pessoas, porque todos naturalmente desejam um prazer, e por isso tal defeito é inominado. Todavia, Aristóteles crê que a ausência de prazeres não é um vício irrelevante. Pelo contrário, para o Stagirita é necessário que nomeemos os que agem assim como insensíveis. Os prazeres dos insensíveis se reduzem aos apreendidos pelos sentidos, e eles os evitam por mero descaso, e não por vontade. Logo, quem evita os prazeres sem a correta razão pode ser chamado de insensível. Depois, ele introduz suas considerações sobre as virtudes que tratam dos bens exteriores. Primeiro, estuda as virtudes cujos objetos são os desejos dos bens exteriores, e, em seguida, faz considerações sobre as que tratam dos males exteriores. Os bens exteriores são riquezas e honrarias, sendo esta a ordem de estudo apresentada pelo Stagirita em sua Ética. Sobre as riquezas, 2 temas são tratados pelo Stagirita: a liberalidade e a magnificência. A liberalidade estuda as riquezas medíocres e a magnificência as riquezas mais avultantes, como, por exemplo, uma grande quantia de moedas. A liberalidade é o justo meio entre a doação e a recepção do dinheiro, e, nos seus extremos, encontramos a prodigalidade e a avareza, vícios que só compreendemos por meio dos opostos. Ambos tratam do excesso e da falta. O pródigo excede na doação e falta no recebimento, e o avaro excede no recebimento
e falta na doação. Mais à frente, estas virtudes e vícios serão compreendidos de modo sumário com o nome de tipo, isto é, exemplarmente e em capítulos. Ao tratar das pecúnias, e especialmente estudando a magnificência, o Stagirita conceitua algumas virtudes relacionadas a ela. Ele percebe que a magnificência corresponde ao justo meio, porque o homem magnífico difere do homem liberal. Enquanto aquele detém grandes somas, o liberal possui pequenas. O excesso na magnificência é chamado de apirocalia, que etimologicamente se compõe do a de privação, piros de experiência e kalos de bom. Poderíamos compreender esta palavra como aquilo que é sem experiência do bem, porque o indivíduo que se acostuma a ter muitas despesas não se preocupa em gastar bem, sendo tomado por uma má ostentação. Esta ostentação é denominada banausia e corresponde ao excesso. Tal etimologia provém de banos, que significa forno. Tal qual um forno que consome as coisas, a ostentação também consome as reservas das pessoas. Já o defeito da magnanimidade é a mesquinharia e se difere dos extremos opostos à liberalidade. O modo exato da diferenciação destes extremos é tratado no 4º livro da Ética.